Eu era um missionário. Em uma manhã bem cedo tive uma impressão muito clara. Gosto de pensar que foram as palavras, mas algo me despertou. E as palavras eram claras. Vamos lá, esse é o primeiro quiasmo encontrado no livro de Mórmon. Conte-nos um pouco sobre isso, Jack. Faça um relato em primeira mão. Mas é claro, Lynne, eu adoro contar essa história e serei breve. Para mim, ainda é um milagre. Ainda é incrível que eu estava no lugar, na época e com as pessoas que permitiram que todas as peças se encaixassem e ter aprendido algo com que nem sonhava que pudesse existir. Você era um missionário, estava recebendo inspiração de Deus. Eu era missionário e tentava fazer o melhor que podia e orava para ser guiado e orientado e esperava encontrar pessoas cujas vidas poderia abençoar e a quem eu poderia ensinar. E essas orações foram respondidas de muitas maneiras, como acontece com missionários em todo o mundo. Então, a história começa quando meu companheiro e eu estávamos passando por um mural de avisos em Regensburg, na Alemanha, onde éramos os únicos missionários naquela cidade. Havia um cartaz de que seria dada uma série de palestras sobre o Novo Testamento, que seriam ministradas naquele verão. E pensei, acho que poderíamos aprender algo. Entramos e nos sentamos nessa palestra. Na verdade, só assistimos à palestra dessa vez, porque tínhamos compromissos em todas as outras sextas-feiras em que ela seria ministrada, e uma vez foi suficiente. Será que foi o Senhor que nos ajudou a chegar bem quando o professor falava do assunto? Eu acho que sim. E o que ele estava falando? Ele disse: acabei de encontrar um livro que me deixou bem entusiasmado. O autor é um homem chamado Paul Gachter, que era da Ordem dos Jesuítas, um padre católico. Além disso, este Paul Gachter foi um acadêmico muito distinto e reitor, foi vice-presidente acadêmico da Universidade de Innsbruck, na Áustria. Eu não sabia disso na época, mas iria conhecê-lo quando estivesse voltando da missão. E o que tinha no livro que o ajudou a responder a sua dúvida? Bem, o livro se chama The Literary Art in the Gospel of Matthew e faz afirmações bem sólidas sobre como Mateus usou o quiasmo à maneira hebraica e que isso demonstra que foi originalmente escrito em hebraico ou usando o pensamento hebraico. Pela forma como ele usou paralelos. Sim, uso desses paralelismos invertidos. E o professor perguntou por que nos importamos com qual deles é o primeiro. Ele disse: não importa qual evangelho foi escrito primeiro, o que me importa é saber qual me aproxima mais do pensamento de Jesus. Jesus era judeu, ele pensaria como judeu. Por isso, o uso do estilo de escrita hebraica no evangelho de Mateus me ajuda a ler Mateus e a saber que estou ouvindo a cadência autêntica, o estilo e a organização do pensamento de Jesus. E como isso te ajudou a descobri-los no livro de Mórmon? Bem, o próximo passo foi ir e perguntar na livraria católica se eles teriam uma cópia desse livro. Como você pode ver, trata-se de uma monografia, faz parte de uma série. Portanto, não é um livro publicado regularmente. Não é comum uma livraria ter um livro acadêmico disponível, mas eles tinham um exemplar. Assim, fui para casa com meu livro, mas pensei: se vou estudar o Evangelho de Mateus aqui nesta cidade católica, isso foi depois que comecei a ler o livro. Então, tenho que voltar lá e não comprar uma Bíblia luterana. Precisava de uma Bíblia católica para poder conversar com acadêmicos católicos. E assim, como dá para ver aqui, estudei o Evangelho de Mateus em alemão, procurando todos os exemplos que Gaester havia dado. E ao ler, encontrei outros também. Foi isso que você fez antes de procurar no livro de Mórmon? Isso, ainda não tinha pensado no livro de Mórmon. Entendi, só estava tentando se integrar à comunidade, trabalhar com as pessoas como um bom missionário. Queria aprender o pensamento alemão daquela região católica. Aquilo me intrigou. Claro, entendo. Queria saber se aquilo funcionava. Certo. E funcionou!
Não diria que me tornei um especialista nisso de um dia para o outro, foi preciso bem mais do que isso. Você se interessou e isso foi uma vantagem. Consegui ver nas páginas como era a estrutura, qual era o foco das passagens e como aquilo funcionava. Sim, claro. Então, fiz minha lição de casa e voltei ao trabalho, batendo em portas e conversando com as pessoas, e perguntei para algumas pessoas se elas já haviam ouvido falar disso, e obviamente me disseram que não. Esse livro tinha sido publicado pouco antes, apenas 2 anos antes de comprar meu exemplar. Certo, ainda era muito recente. E isso é só mais um dos acertos de como tudo aconteceu. Se eu tivesse sido missionário 2 anos antes, esse livro nem existiria. O momento foi um milagre. Muitas coisas se encaixaram. Então, como tudo isso está relacionado ao livro de Mormon? Então, eu estava pensando a respeito disso e tudo mais, e em uma madrugada, bem cedo, tive uma impressão muito clara sobre isso. Gosto de pensar que foram as palavras, mas algo me despertou, sabe? Certo. E foi antes do sol nascer, então era cedo, talvez às 4 da manhã. E as palavras claras que me vieram foram: bem, se é uma evidência do estilo hebraico na Bíblia, deve ser uma evidência do estilo hebraico no livro de Mormon. Eu não conseguia pegar no sono de volta. É claro que não. Eu não queria acordar meu companheiro, sabe? Mas saí da cama e fui pegar minhas escrituras para ler. Eu me sentei à mesa onde havia deixado o livro de Mormon que havíamos lido à noite, antes de ir dormir. Certo, você já tinha as escrituras abertas, só retomou onde tinha parado. Voltei lá e acendi uma luminária. Lendo em inglês, era em alemão, né? Pensei, vou retomar de onde paramos a leitura ontem, e era bem no capítulo 4 de Mosias. Então, quando virei a página do capítulo 5 de Mosias, não demorou muito para que meus olhos notassem 2 palavras, 2 grandes e longas palavras em alemão, as palavras para transgressão, Übertretung, Übertretung. E essas 2 palavras estavam uma acima da outra. Isso na tradução alemã. Na tradução em inglês, elas estão um pouco deslocadas. Vejam lá no capítulo 5, versículo 11. Isso mesmo, em o nome que nunca seria apagado, ausgelöscht, exceto se for por meio de Übertretung, transgressão. E a tradução diz: portanto, tomai cuidado para não transgredirdes. Ou seja, conjuga-se o verbo. Mas na versão em alemão diz: portanto, proteja-se contra a transgressão. É a mesma palavra. Übertretung, Übertretung, E você percebeu isso. a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Ausgelöscht. São 4 palavras. Você viu que tinha 2 aqui, será que teriam outras? E continuou procurando. Foi isso mesmo, e pensei, será que teria mais acima ou abaixo? E é claro, vemos isso na parte que diz: se encontrará a mão esquerda de Deus. A expressão a mão esquerda de Deus só aparece aqui. Procurei em todas as escrituras e aqui aparece 2 vezes. Isso foi intencional. Ah, certeza. Ninguém usaria 5 palavras seguidas e repetiria as 5 palavras se não fosse intencional. Acontecerá que aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, se encontrará a mão esquerda de Deus, e quisera que também vos lembrasseis de que esse é o nome que eu disse que vos daria e que nunca seria apagado, a menos que o fosse devido à transgressão. Portanto, esse é o ponto de virada: não transgredir para que seu nome não seja apagado. Quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o nome, para que não vos encontreis a mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados, e também o nome pelo qual ele vos chamará. Fiquei bem animado. Adorei, você encontrou tudo isso no meio da madrugada. E você sentiu o espírito? Aposto que ficou em êxtase. Não é fácil distinguir a empolgação do espírito, mas acho que senti os 2, então foi o espírito ao quadrado. E claro, eu li e reli e pensei comigo, será que é isso mesmo? Acordei meu companheiro e Olha só, eu fiquei, sabe, o que é isso? ele também tinha assistido? Ele tinha sim, e gostou muito. E sabe, nas 2 semanas seguintes eu falei com várias pessoas e descobri mais sobre o assunto. Eu queria saber onde mais isso estaria presente na Bíblia. Seria apenas em Mateus? Minha primeira dúvida foi: será que também tem no Velho Testamento?
E Gaechter não fala sobre isso, por isso tive que fazer minha lição de casa. Voltei e conversei com o professor e com outros em Regensburg para entender o que eles sabiam. E a maioria não sabia muita coisa. Como eu já disse, naquela época ainda era um assunto obscuro. Atualmente é bem conhecido, mas naquela época não era. Sim. Em uma das minhas divisões, fui para outra cidade chamada Landshut. E quando estávamos saindo, o missionário com quem eu estava trabalhando naquele dia disse: "Sabe, estávamos dando uma palestra e encontramos um acadêmico católico, um estudante de pós-graduação do Pontifício Instituto Bíblico em Roma. E ele ficou interessado no que dissemos. Quer ir conversar com ele?" Eu disse: "Claro." Então, já naquela época, passei a falar disso com as pessoas e aprendi com elas e elas aprenderam comigo. E conversei com aquele estudante de pós-graduação. Ele tinha algum conhecimento sobre quiasmos e estava bem aberto. Conforme conversávamos sobre o assunto, ele se interessou, porque também era útil para ele. E eu disse: "Sabe, nós temos o livro de Mormon. Você já ouviu falar dele?" E ele ainda não conhecia. Então falei para ele: "Deixa eu te mostrar algumas das passagens que estão aqui neste livro." E isso foi me convencendo, por ver como gerava uma mudança de atitude das pessoas em relação ao livro de Mormon. As pessoas passavam a levar a sério porque era apresentado algo com o qual elas poderiam se identificar, o que é ótimo. Assim, o quiasmo se tornou uma ferramenta que usei pelo restante da minha missão. O dia que descobri isso foi literalmente o ponto de virada da minha missão, meu Hump Day. Eu servi por 2 anos, e essa descoberta aconteceu na manhã do primeiro dia do meu 2º ano de missão, à metade. Então, esse foi um resumo da história de como isso foi descoberto. No entanto, quero dar um último detalhe aqui, porque assim que vi que estava no capítulo 5 de Mosias, percebi que era o fim do discurso do rei Benjamim. E eu quis ler tudo de novo. Queria ler naquela hora, antes de tomarmos o café da manhã. Queria ler todo o discurso do rei Benjamim, mesmo que por cima, como fiz com o Evangelho de Mateus, para ver o que encontraria. E foi o que fiz. Encontrei algumas coisas no capítulo 2 de Mosias. Não totalmente desenvolvidas, mas em alguns dos destaques pude ver que havia um ponto de virada no início, no meio da página. Mas percebi que havia também no capítulo 3 de Mosias, na parte que fala sobre abandonar o homem natural. O homem natural é inimigo de Deus. E essa passagem é, como já dissemos, o centro de tudo. Assim, no final daquela manhã, eu havia encontrado 2 dos melhores exemplos de quiasmo do livro de Mormon. Talvez os 2 melhores entre todos. O meio do discurso do rei Benjamim no capítulo 3 e a conclusão na pontuação final do discurso de Benjamim no capítulo 5. Eu tenho a firme convicção de que todo o nosso estudo das Escrituras traz revelação pessoal em nossas vidas e pode abençoar não apenas o trabalho missionário, mas nossas vidas e aproximar do Senhor. Sabe, essa é uma experiência milagrosa que tem abençoado todos os membros da igreja desde aquela época, que sabem sobre ela e que leram as Escrituras sob essa perspectiva. Mas seu estudo das Escrituras, o meu e o nosso também, pode ter ramificações espirituais poderosas se orarmos antes de estudar e se levarmos isso ao Senhor e consagrarmos nosso tempo nas Escrituras com o Senhor. Eu concordo totalmente com isso, Lynn. Esse, obviamente, tem sido um dos meus projetos pessoais há bastante tempo. Eu não acho que isso me foi mostrado apenas para minha diversão. E penso o mesmo sobre nosso estudo das Escrituras. Se quisermos aprender mais para poder pregar melhor o Evangelho, para sermos missionários melhores, acho que o Senhor nos ajudará se tivermos um motivo para querer saber as coisas. Só se a razão for ajudar outras pessoas, se for egoísmo, dificilmente funcionará. Mas se for para os outros, sim. Tem uma pequena atualização a fazer, algo que não está nas outras publicações, nos Know Why ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar, porque isso aconteceu há bem pouco tempo.
Eu recebi um telefonema de um de meus ex-alunos do curso de Direito, que é casado com a filha de Robert K. Thomas. O irmão Thomas era o vice-presidente acadêmico da BYU e foi o fundador do programa de honra, do qual eu fazia parte como calouro no ano do livro. Ele foi meu professor na classe do Livro de Mórmon, no meu segundo semestre. Ele também dava aula na disciplina da Bíblia como literatura. Ele era professor de inglês. Então, conversávamos sobre vários aspectos literários do Livro de Mórmon, como você pode imaginar. E 2 dias depois daquela manhã da descoberta do quiasmo, era o dia em que escrevíamos cartas para casa. Era o P-Day. Eu escrevi uma carta para meu pai e contei a ele sobre aquela descoberta. Então me sentei e escrevi outra carta. E para quem foi? Para Robert K. Thomas. E guardei a carta que ele me escreveu de volta, na qual ele me dizia entusiasmado: "Nunca ouvi falar disso, mas acho que é bem convincente. Converse com fulano sobre isso." Mas naquela época não tínhamos fotocopiadoras. E eu havia escrito uma carta de 5 páginas em papel azul. E nunca mais a vi desde que a coloquei em um envelope e a enviei para ele. Mas ele a guardou em seu arquivo. E quando a universidade estava arquivando os documentos de Robert K. Thomas, havia alguns itens pessoais no meio. Eles a encontraram? Eles não sabiam o que fazer com aquilo, então ligaram para Uau! o meu aluno, sua esposa e outras pessoas da família Thomas. E disseram: "Poderiam vir aqui dar uma olhada nisso? Temos vários itens e gostaríamos que nos dissessem se são da universidade ou pessoais. E se forem pessoais, podem levá-los porque pertencem Sim, a vocês." com certeza, sem dúvida. Bem, estou segurando aqui as páginas Da sua carta? da carta que escrevi. Eles acharam... Sim, e aqui estão elas. Está aqui o que escrevi 2 dias após a descoberta, perguntando a ele. Eu disse: "Acho que encontrei algo novo e muito convincente no Livro de Mórmon. E o projeto, é claro, ainda está no começo. É um testemunho sobre manter registros." Sim.